Olá, paz esteja convosco. Que bom, mais uma aula de liderança 3. Nós estamos no capítulo 4. Nós estamos falando sobre mentoria, sobre mentorear, liderar. Estamos estudando o apóstolo Paulo e Timóteo, a relação, o mentoreado de Paulo com Timóteo. E vamos continuar nessa linha hoje ainda. Vamos estar se orando para a gente dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, nos ajudar, vem nos dar graça, sabedoria, discernimento, vem nos dar, Espírito Santo, inspiração, revelação acerca desse assunto, da Tua Palavra, para que possamos aprender e colocar em prática. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, o 4.1 o tema é formando mentores para influenciar a próxima geração. No mundo gospel se fala muito, né, da geração do arrebatamento, da geração de adoradores, da geração de... se gaba muito dessa geração e fica aquém, né? Porque a gente olhando os exemplos da Bíblia, meu Deus, o que somos nós, o que fazemos nós para ter esse título, né? De a geração... E usa-se muito esse sistema nos eventos gospel, nos shows, que essa é a geração do arrebatamento, que é a geração de adoradores, e fica muito aquém, né? Olhando para os exemplos da Bíblia, a gente vê uma diferença enorme, um contraste enorme, né? Mas aqui o tema é formando mentores para influenciar a próxima geração. Essa foi a ideia de Paulo. A gente olha as palavras de Paulo com seus discípulos, principalmente com Timóteo, e tem horas que a gente percebe que ele pegava meio duro, pesado, mas ele estava forjando o caráter, ele estava sendo um mentor, que estava forjando o caráter em Timóteo, para o pastor Timóteo fazer discípulos e para assim sucessivamente dar continuidade a esse mentoreado, de formar líderes, de formar discípulos capazes, apaixonados pelo Senhor, que pregasse a verdade, que levasse a verdade. É por isso que ele enfatiza tanto a respeito disso. O texto aqui é 2 Timóteo 3, 1 ao 9. O apóstolo Paulo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E ele vai dando os benditos fogos. E ele vai dando todas as características do que os homens estavam fazendo. E ele fala desses tempos difíceis. Sobreviria tempos difíceis. E ele dá assim, muitas características ruins, né, de pessoas. Ele usa aqui o exemplo de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés e foram rebeldes, né? E resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, rejeitados na fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Ou seja, a verdade sempre chega, então aqueles que estão com a mentira, aqueles que estão com a seita, com a heresia, uma hora a máscara vai cair. E vamos dar continuidade. Paulo não escreveu sobre os tempos difíceis para assombrar Timóteo, mas para animá-lo a permanecer firme na fé. O conhecimento sadio da palavra prepara o mentoreado para enfrentar os tempos difíceis. Não era metendo medo em Timóteo que o apóstolo Paulo estava falando, né? Mas incentivando ele e encorajar ele a aguentar firme. A gente vê, Paulo fala muito isso com Timóteo: se lembre da doutrina, do ensinamento, do testemunho, siga o exemplo do fiel, sempre dando ânimo, sempre incentivando ele. Na página 48 tem um texto aqui. O que se segue em 2 Timóteo 3 pois, uma descrição do presente e não do futuro. Paulo retrata todo o período que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo.
sobre os últimos dias, ele inclui a condição universal da igreja cristã. Ele está falando da condição universal. Isso decorre não somente do modo como a expressão os últimos dias é usada no Novo Testamento, que está se falando do sinal dos tempos, está se falando, né, das dores. Isso também é evidente partindo do fato de que Paulo não faz predições a respeito de alguma época futura. Ele não está falando de nada apocalíptico, nada, né? Não está falando nada disso. Está falando dos seus dias atuais. Que ele mesmo não alcance em vida, mas de que dá a Timóteo instruções relacionadas ao seu ministério presente, incluindo, por exemplo, a ordem de fugir de certas pessoas. Timóteo já estava vivendo os últimos dias a que Paulo se refere. Nós também estamos, esses dias podem se tornar piores no futuro, mas já agora os tempos são maus e perigosos. Versículo 13, versículo 5. Para ele estava sendo difícil, o apóstolo Paulo estava vivendo preso. Já estava em tempo difícil, já estava nos últimos dias. Ele estava se referindo ao sofrimento, à luta do cristianismo, dos pregadores. E por incrível que pareça, né, não foi essa a intenção dele, mas tem a relação com os últimos dias. Nós também aqui, a gente está vendo que cada dia que passa, cada tempo que passa vai ficando mais difícil, a coisa vai estreitando, vai apertando mais. É, 4.2. Fazendo a diferença em um mundo indiferente. Observe que Paulo apresentou toda uma lista de atitudes e comportamentos típicos das pessoas dos últimos dias. Ele fala nessa característica ruim lá dos camaradas, né? Primeiro ponto, a conduta moral, são pessoas malvadas. Versículo 2 ao 4. A observação religiosa, práticas enganosas. Versículo 5. O zelo proselista, ensinos sedutores. Versículo 6 ao 9. No 4.3, paixão pela piedade. Timóteo tinha que se afastar de todas essas coisas para ser vaso de honra. Depois ele vem falar, né? Que existem vasos de honra, vasos de desonra, mas que tinha que se afastar, tinha que viver puro, em santidade, não... porque os que pregavam a religiosidade eram legalistas, né? Estavam pregando legalismo. 4.4. O currículo base do mentoreamento. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 10 ao 13. Com a expressão mais você, Paulo se volta novamente para seu mentoreado, com o propósito de orientá-lo e protegê-lo. Como podemos observar, Paulo escreve a Timóteo com espírito de encorajamento, desafios e esperança. Depois de denunciar os falsos ensinadores e as loucuras, o apóstolo relembra a Timóteo o caminho do discipulado, versículo 10 ao 13. Este é um lembrete histórico onde Paulo lista um catálogo de virtudes que é o oposto aos itens vistos no versículo 2 a 4. Temos aqui uma espécie de um círculo vivencial do mentoreamento cristão. São 9 artigos espirituais que Timóteo já havia recebido de Paulo durante muitos anos na caminhada do discipulado. Ok, então a gente vê na expressão de Paulo a intimidade, né? No 4.5, na página 50, uma relação comprometida e pessoal.
quando ele fala, mas você ou tu, porém, mostra que o discipulado de Paulo com Timóteo era uma relação comprometida e pessoal. Observe que Paulo fez aqui uma retrospectiva, recorrendo ao seu passado de caminhada, onde Timóteo estudava de perto. Timóteo conviveu com Paulo, ele participou. Paulo até fala, sofre pois comigo como um bom soldado de Cristo. Sofria junto, né, chamando junto para... Vamos ver os nove itens do círculo. No 4.5.1. Ele fala, letra A. O meu ensino ou doutrina. O ensino aqui se refere às bases da fé, sobre a qual a vida cristã é alicerçada. Letra B. A minha conduta. Isso é Paulo falando para Timóteo, né? O meu ensino, o ensino que eu tenho dado para você. A minha conduta, o meu testemunho. O procedimento coerente com a mensagem que anunciava. O que ele vivia com e dizia com o que ele pregava. Letra C. O meu propósito ou intenção. Quais eram as ambições e aspirações de Paulo? Qual era o objetivo e a determinação de que dominavam Paulo? Sem sombra de dúvidas, era o reino de Deus. Este ponto, com certeza, deve ter convencido a Timóteo a concentrar-se na missão do seu mentor, sua resoluta entrega do ser a Cristo e sua transparência absoluta de caráter. Inspirou Timóteo a desejar o mesmo. Esta é a trilha do mentoreamento. É o verdadeiro líder, o verdadeiro mentor. Ele faz o discípulo. Quem faz discípulos de verdade, o discípulo quer fazer o que o seu Senhor faz. O discípulo quer, no caráter dele, na vida dele, cristã dele, porque o mentor, ele é bom naquilo ali. Então, se ele é bom no que ele faz, o discípulo vai querer fazer o que ele faz. Vai querer seguir o exemplo dele. Jesus ensinou isso. Os apóstolos ensinaram isso. É por isso que tinha os seus estilos de vida. A gente vê os seus textos, às vezes, até muito parecidos. As suas doutrinas, porque é discípulo. Fazer discípulo é isso. É fazer com que a sua vida contagie outra vida. Que você sirva de influência para o próximo que vai vir. E Paulo, mesmo perto da morte, perto de morrer, estava dizendo, não, eu estou pronto. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. O cara, na hora de morrer, mesmo perto de morrer, ainda estava ali, glória a Deus, dando exemplo de firmeza, dando exemplo de fidelidade. E funcionou, né? Paulo deixou aí muitos discípulos. Letra D. A minha fé. O que é fé? Fé aqui significa fidelidade ou confiança em Deus. Face às dificuldades, é viver na dependência do Senhor. O cabra mesmo no calabouço, não, vamos louvar o Senhor. Mesmo preso, continua escrevendo. Né? Um exemplo tremendo o apóstolo Paulo deixou para nós. A minha paciência, a longanimidade. Não é nada fácil ser paciente e tolerante com as pessoas quando estas se opõem a nós ou são a causa de circunstâncias difíceis. Continuando, na página 51, tópico 4.6, a Bíblia e a formação do pensamento do mentoreado. Paulo escreve, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está reforçando quem foi o seu mentor, quem foi o seu líder para Timóteo. Este versículo fala do preparo integral de Timóteo pela palavra de Deus. Quero destacar aqui a questão de pensamento. O processo do pensamento é semelhante à respiração. É algo tão inconsciente em nós que, a não ser por algum distúrbio, o ignoramos. Mente no grego é nous, é a capacidade de perceber. A mente consiste numa faculdade própria da alma, intelecto, pensamento, entendimento. É o que de mais espiritual e profundo pode existir na alma humana. Através da mente, entramos em contato com as realidades espirituais. Cresce com a mente, aceita-se com o coração.
Afinal, o que significa pensar? Formar um pensamento, visualizar, conhecer ou imaginar. Ter uma opinião ou formular um julgamento, acolher um ponto de vista, julgar ou supor. Crer ou admitir, meditar ou refletir. São algumas definições quando se fala em mente. No 4.6, a fidelidade é aquilo que aprendeu. A declaração, mais uma vez, tu, porém, é um chamado para Timóteo permanecer fiel em todas as coisas que havia aprendido. Ele dá exemplo dos maus, ele fala dos falsos mestres, dos heréticos, tu, porém, fica na benção. Tu faz a coisa certa, porque tu sabe o que fazer, tu tem a bagagem, tu tem aprendizado. Nesse grau, já que nós estamos, pessoas que estão fazendo um curso de teologia, alguns já obreiros, já pastores em obra, são pessoas maduras, pessoas que já têm consciência do que fazer, de como fazer, e quando surgir uma dúvida, procurar o seu mentor, procurar o seu líder e a sua orientação. Quando o apóstolo Paulo fala em Sagradas Letras, ele está falando das doutrinas, dos mandamentos, do exemplo de Cristo. Ele está falando de tudo de bom que ele ensinou, que ele passou para Timóteo. Inclusive, ele usa o nome da mãe, da avó de Timóteo, que foram crentes, que também ajudaram na construção, na formação do caráter de Timóteo, o pastor. Timóteo deve permanecer naquilo que aprendeu, porque sabe de quem aprendeu. O ensino que recebeu era garantido por seu professor. E quem era ele? Os manuscritos gregos têm duas formas gráficas para com de quem. Uma no plural e outra no singular. A forma plural, para tenor, é mais confirmada. E neste caso seria professores. Também a sua avó, Loídia, sua mãe, Eunice, é o que nós acabamos de falar, né? Mas o que a gente vê nas cartas, Paulo se referindo a ele. É o que de mim aprendeste, o meu exemplo, o meu testemunho. Nós vemos que existem essas duas teses para o plural. E nós vemos na carta a Timóteo, Paulo fazer referência mais a ele. Siga o meu exemplo, como eu segui de Cristo. Faça como eu fiz. Na página 52, o mentoreamento de Timóteo. Veja como Paulo mentoriou Timóteo. O conduziu a Cristo para a salvação. Impôs as mãos em sua ordenança no ministério. Pede que Timóteo conserve o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Encoraja Timóteo que transmita a outros a palavra que ouviu me dizer. Afirma que Timóteo tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está se referindo ao seu exemplo, ao exemplo dele. No 4.6.2.1, a vivência, a prática da palavra, que é o mais importante. Paulo encoraja Timóteo no sentido da prática, de praticar os ensinamentos, de praticar a doutrina, de praticar a palavra. Convém ressaltar que o ato de permanecer não é tarefa fácil, visto que se trata em ser firme e perseverante. O verbo permanecer não está tratando de uma pessoa turrona, durão, alguém que empaca em suas ideias, mas de uma santa obsessão em cumprir a palavra na própria vida. O permanecer é o perseverar, é insistência em fazer a coisa certa, em seguir a palavra de Deus, de seguir o exemplo, de praticar, de pôr em prática. O ponto-chave aqui, portanto, é ser firme na verdade da palavra, assumindo o compromisso de viver em um mundo de conceitos relativos. Apresentando um Deus de valores absolutos, só a palavra de Deus possibilita mudança de vida e razão para viver. Pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 15. Nessa perspectiva, um texto muito legal, um filósofo, que é Gade, esse nome difícil aí.
um filósofo dinamarquês do século XIX, afirmou: o que realmente preciso esclarecer para mim mesmo é o que devo fazer e não aquilo que devo saber. A não ser na medida em que o conhecimento precede toda ação. O que importa é encontrar um propósito, saber aquilo que Deus realmente quer que eu faça. O fundamental é encontrar a verdade, que é verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual vou viver e morrer. É disso que preciso para poder levar uma vida plenamente humana e não apenas uma vida de conhecimento. É disso que preciso e é isso que busco. Ou seja, ter teoria, ter conhecimento é muito bom, mas ter conhecimento e buscar a razão para aquilo que eu quero viver e é mais importante do que ter tanto conhecimento, do que ter tanta teoria, né? Muito legal esse texto aqui. É fundamental que a gente pratique, que a gente viva, né? Não só ter a ideia na cabeça, não só ter muito conhecimento, mas praticar, né? É isso que eu preciso para poder levar uma vida plenamente humana, não apenas uma vida de conhecimento. É muito, muito legal isso aí. O apóstolo Paulo deixa o exemplo, né? Ele disse que viver é maravilhoso, é bom demais, mas morrer é melhor ainda, porque eu vou me encontrar com Cristo. O viver para mim Cristo, morrer é lucro. Morrer para ele era estar com Cristo. Morrer para ele era ir para os braços de Cristo. Portanto, a questão não é somente conhecer as Escrituras, mas vivê-la. Desde uma simples leitura até uma profunda meditação. Há muitas formas pelas quais a Bíblia possa tornar-se relevante e aplicável em nossas vidas, para nos tornar pessoas sábias. Temos que aprender de forma certa para obter esse resultado modificador. Quando essa realidade é fato em nossa vida, deixamos de viver à procura de mais e mais conhecimentos e nos dedicamos à sua prática. Aquele que pratica a palavra são pessoas de grande coração e músculos espirituais fortes, pessoas nutridas espiritualmente. Frank Dietz escreveu: a igreja de hoje não impõe muito respeito, tornando-nos uma voz à qual ninguém dá atenção. Queremos que as pessoas nos ouçam, mas elas querem ver o que elas veem. Isso é muito sério, né? Porque de vez em quando eu falo isso. Se prega muito, se fala muito de amor, mas não se vê a prática do amor. As pessoas não querem só ouvir o que nós temos para pregar. Elas querem ver o que a gente está praticando, o que a gente está vivendo. Que na verdade é o testemunho. Testemunho fala mais do que muitas mensagens, né? Então o mentor precisa orientar seu discípulo no sentido do seu ouvir da palavra. Seja acompanhado pela prática. Como disse Tiago, né? Não seja só ouvintes, mas praticantes. Temos que ser praticantes. A formação continuada do mentoreado, na página 53. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus ou a mulher seja apta e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é inspirada, é útil para ensinar, para a repreensão, e para a correção e para a instrução da justiça. O termo inspirado significa literalmente exalada por Deus. A palavra de Deus não foi um produto da imaginação humana. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus guiou o pensamento e as palavras dos escritores, de modo que as suas palavras afirmem exatamente o que Deus queria o que eles dissessem. A palavra grega proveitosa é ophelimos, que significa lucrativa. Paulo quer dizer que as escrituras sagradas são proveitosas para todos os aspectos da vida cristã. Timóteo precisava viver e ensinar essas escrituras como ferramenta espiritual de moldagem do caráter do homem, começando por ele.
Timóteo também tinha que viver e ensinar as Escrituras com a voz de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né? As Escrituras, como algo inspirado por Deus, são inerrantes. Mas as Escrituras são, antes de tudo, para serem obedecidas e não apenas para serem ouvidas. Uma pessoa que ouve a palavra e não pratica é semelhante a quem olha seu próprio rosto no espelho e logo se afasta. O tal não pode ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência. Então não adianta não ter a prática. O mais importante é ter a prática. Verdades fundamentais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quanto à sua origem, de onde veio, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quanto ao seu propósito, o que ela pretende, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. 4.8, já estamos chegando no final. A prática do mentoreado encoraja a olharmos firmemente para a palavra de Deus, entendendo de antemão que o cristianismo é uma religião de ação, onde não basta só ouvir, é necessário também praticar. 4.8.1 Ensino. Aqui a palavra de Deus aparece como manual de verdade, a fonte de moralidade. O ensino das Escrituras, seja qual for o assunto, sempre é certo. Tudo o que a Bíblia diz acerca de determinado assunto é verdade absoluta. Portanto, o primeiro passo na aplicação prática da palavra é descobrir o que a Bíblia diz. Conseguimos isso mediante uma observação cuidadosa e interpretação exata do texto sagrado, pois uma pessoa que maneja bem a palavra jamais perde a trilha e a sã doutrina que produz a prática correta. 4.8.2 A repreensão. A Bíblia aparece como algo que traz à luz aos erros ou pecados humanos, reprovando-os. Ela expõe as áreas do nosso pensamento e comportamento que não estão enquadradas em seu padrão moral. Só um detalhe, Deus não lança em rosto. Ele pode revelar algo, mas Deus não vai humilhar ninguém, Deus não vai... Infelizmente, já presenciei cenas assim e não é legal. Deus chama atenção porque Ele ama, mas Deus não lança em rosto, não envergonha ninguém em público, quando repreende é com sabedoria, né, porque afinal de contas veio de Deus essa repreensão. Às vezes até em particular, né? 4.8.3 A correção. Ler a palavra de Deus como algo que tem poder de corrigir o que está equivocado e ensinar a maneira correta de viver ou desenvolver ao estado correto. A correção é dar a correção e ensinar como fazer certo, por meio da instrução da justiça, quando aplicamos a correção. As nossas ações e atitudes, a palavra começa a operar em nós, de modo que agradamos a Deus. Muitas vezes, a correção advém pela simples confissão dos erros e pelo abandono do pecado. Este é o terceiro passo na aplicação da vida do discípulo da palavra em nossas vidas. Quando a pessoa reconhece que errou e vai lá e confessa, ali já é um princípio de correção. É porque quer andar correto, quer fazer a coisa certa. Então a confissão é algo muito bom. E 4.8.4, para encerrar, a palavra de Deus, instrução, a palavra de Deus como algo que nos educa na justiça. É por isso que é importante o Ministério do Ensino, né? É muito bom o ensino. A Bíblia, o manual sobre a arte de viver. A escola bíblica, né, é excelente para isso, para o ensino. Ela nos dá instruções sobre a vida. O termo perfeito não significa sem pecado, mas sim completo, íntegro, um caráter sem deficiência. Este é o quarto passo na aplicação da palavra da vida cristã. Uma das funções do discipulado bíblico é utilizar as Escrituras corretamente para promover a formação do caráter cristão. E para encerrar, vamos ler esse pequeno texto. Quando examinamos as Escrituras para aprender, permitindo que a palavra de Deus indique áreas nas nossas vidas em que estamos fora do compasso com Deus e reagindo de forma que a palavra de Deus nos devolva a um estado correto, somos orientados
como o pai orienta um filho a viver uma vida justa, como resultado deste tipo de envolvimento com a palavra de Deus, nós estamos equipados para toda boa obra. Quem ouve e pratica está apto, está como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Que Deus possa estar assim abençoando a sua vida. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um forte abraço.